Vamos falar de saúde na relação íntima vulva com vulva? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Existe uma conversa bem errada que pessoas com vulva que se envolvem sexualmente e exclusivamente com outras pessoas com vulva não colocam a sua saúde em risco de jeito nenhum. Sendo que a gente corre riscos sim, mesmo que a relação seja exclusivamente entre pessoas com vulva. Sexo entre pessoas com vulva podem sim gerar danos à nossa saúde, inclusive contração de ISTs. E a gente pode contrair qualquer IST. Só que tem algumas que acontecem com mais frequência, como o caso da gonorreia, da sífilis, da hepatite e da herpes. Mas a gente pode sim contrair qualquer IST. Então, pessoas com vulva precisam sempre se proteger. E eu não tô falando de proteção pensando em pessoas com vulva multi que se envolvem com vários tipos de formatos de corpos. Porque tem essa conversa, né, de que a gente que se envolve com mais de um tipo de formato de corpos que pegamos as doenças para passar para as pessoas com vulva que se relacionam exclusivamente com outras pessoas com vulva. Não é bem assim, galera. Principalmente porque quando eu falo esse comentário, na verdade, não estão abrangendo mais pessoas com vulva. Estão falando mais de mulheres cis mesmo. Então, sim, mulheres cis que só se envolvem com mulheres cis também podem contrair IST. Então, vamos falar de saúde sexual entre todas as pessoas com vulva que existem, enquanto você já considera se inscrever aqui no canal agora mesmo, porque aqui sempre tem vídeos relacionados à sexualidade. Primeiro, eu quero dizer que não, eu não sou médica, tá? Apesar que eu estudei a área da saúde por muitos anos da minha vida. No entanto, eu sou uma pessoa com vulva que se relaciona também com pessoas com vulva. Então, ser uma pessoa que estudava a área da saúde e que também é uma pessoa multi, eu acabei prestando atenção sobre certas faltas que a gente tinha na nossa vida, sobre certas faltas de informações em relação à prevenção nesses grupos. O que eu mais sempre ouvia falar e via em relação à prevenção era em relação ao sexo entre pessoas hétero, e ainda assim era uma prevenção muito superficial, sabe? Era muito básico do básico. Acho que estão fazendo um grande mousse, mas na verdade só falam de uma coisa, que é preservativo externo. Mas apesar de eu não ser da área da saúde, eu pesquisei bastante para fazer esse vídeo e além disso, chamei uma grande amiga minha, Ludmila Soares, que é enfermeira. E Ludmila, além de enfermeira, também é pesquisadora da área LGBTQIA+. Ou seja, ela tem um repertório muito grande para trazer pra gente. E tornou as informações que eu vou trazer aqui ainda mais ricas. Avisa logo para vocês que o perfil de Ludmila está disponível aqui na descrição. Agora vamos falar sobre prevenção e cuidados vulva com vulva. A primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, em relação à saúde em noções básicas, se fala de higiene básica. Se formos falar então sobre sexo, aí isso se intensifica. Mas a higiene é uma coisa que tem que estar sempre presente nas nossas vidas. Então, se você for ter uma relação sexual com alguém, é muito importante que você tome banho. Faça um bom asseio nas suas regiões, principalmente a região da virilha, né? Toda essa região que fica abafada. É muito importante que você faça um asseio correto ali. Não tô falando sobre depilação, gente, eu tô falando sobre limpeza. Pelos não é o contrário de limpeza. A única questão dos pelos é que se você os tem, você vai lavá-los direitinho, né? Porque assim como você lava a sua cabeça, você também tem que lavar o seu corpo, principalmente a região que tem pelos, que você pode manter os seus pelos. Inclusive é muito saudável manter os pelos. Mas eu sei que muita gente não gosta de manter os pelos. Inclusive, falando sobre isso, né, de relação a manter ou não manter pelos, se você é uma pessoa que você não gosta de manter pelos, eu preciso te dizer que se você vai ter uma relação sexual com alguém, você precisa não fazer essa depilação que você faz porque você não gosta dos seus pelos no dia da relação. Isso porque a sua pele ela vai estar mais sensível, mais suscetível a pequenos ferimentos causados pela depilação. Então, o ideal é esperar 3 dias de intervalo entre a sua depilação e o dia da sua relação. Aí se você falar assim, Alice, mas o pelo já vai estar grande daqui a 3 dias. Não vai estar grande. Ele pode talvez estar um pouco aparente, mas grande ele não vai estar.
e a sua saúde vai ser muito mais preservada. A chance de você contrair alguma coisa porque a sua região íntima está mais exposta, já que você depilou, vai ser muito maior. Outras coisas muito importantes em relação à higiene é escovar os dentes e escovar a língua. Usa um raspador de língua aí para não gerar um problema. E se você já tá de banhozinho tomado, você tá toda cheirosinha aí e vai encontrar a outra pessoa que você foi encontrar, vai começar o rally-rolinha de vocês. Antes disso, lava as mãos. Gente, preliminar pra gente é lavar a mão, tá? Então, lava as mãos. Eu sei que tudo isso pode parecer muito bobo, né, para a maioria das pessoas ou para uma parcela das pessoas, mas é isso, é para uma parcela das pessoas, não para todas. Tem gente que não faz nem isso. E é muito importante que você lave as mãos. Inclusive, como a gente está falando de mãos, uma coisa que é muito importante nessa questão das mãos, que a gente usa bastante, né, nessa relação vulva com vulva. Gente, mantenham as unhas de vocês aparadas, né? E limpas, aparadas, lixadas. Se você faz o toque, né, na outra pessoa, na região íntima dela. Porque, assim, não existe essa história de que DJ bom não arranha o disco. Por quê? Debaixo das suas unhas pode estar com alguma coisa, pode estar sujeira ali, né? E eu vou chegar lá nessa parte que, na verdade, nem é nem bom a gente usar a mão pura, mas calma lá. Como eu sei que a maioria das pessoas vai utilizar a mão pura, deixa suas unhas aparadas, deixa suas unhas limpas, tá? Isso é muito importante. Não tô mandando você fazer unha, não tô mandando você ir na manicure cuticular sua unha, certo? Se você vai ter uma relação com alguém e você pretende usar as suas mãos na região da vulva da outra pessoa, mantenha as suas mãos limpas, com as suas unhas aparadas e as suas unhas limpas, né, bem lixadinhas, para nem ficar numa pontinha, porque além da sujeira que pode ter ali, pode também machucar a outra pessoa. O correto é a gente utilizar luvas ou dedeira, né, tem algumas coisinhas assim. Então, é importante que a gente use isso. Mas como eu sei que pode não acontecer isso, né, mas na hora do frisson lá, pelo menos mantenha a sua unha parada. Alice, mas eu não toco na vulva da outra pessoa. Eu só sou uma pessoa passiva na relação. Ok, tá? Se você não faz isso, por isso que você mantém a sua unha grande, beleza. Eu tô falando quando você vai ter esse toque na outra pessoa. E, gente, é sério, um corte de unha, né? Uma unha afiada, unhas podem ter ponta, gente. Eu na academia senti uma dor no meu pé quando eu cheguei em casa. Um dedinho meu estava machucando o meu outro dedo, porque ficou uma pontica de unha. Então, se a pele do dedo, que é uma coisa mais grossinha, a unha machucou, imagina a região de mucosa. E aí, olha a infecção bacteriana podendo acontecer na pessoa que você se envolveu, porque você não fez o mínimo que era cortar a unha. Inclusive, a questão das luvas, né? Elas são muito importantes também se você for uma pessoa que tem o costume aí de ficar roendo as unhas, machucando muito os dedos, ou se você faz a unha, né, cuticula a unha, faz a sua cutícula, né? Quando você faz a sua cutícula, gente, você tá abrindo porta aqui para muita coisa no seu dedo. Então, assim, se você tem esse costume de fazer a unha sempre, aí é bom você sempre usar luvas. Se você machuca o seu dedo sempre, é muito importante que você use luvas também. E mais uma coisa importante de dizer em relação a isso da mão é que se uma mão entra numa vulva, ela não pode entrar em outra vulva. Sexo é troca de fluidos. Então, quando você bota sua mão numa vulva, você está pegando os fluidos daquela, e se você leva essa mesma mão para outra vulva, você está levando os fluidos de uma para outra. E é justamente nessas trocas de fluidos que podem acontecer contaminações. Falei de mãos, que é o que a gente mais usa normalmente, mas as pessoas também podem gostar de usar brinquedos. Se você quer usar brinquedo, você pode usar brinquedo, mas também usando com consciência e responsabilidade. Primeira coisa, novamente, é higiene. Lave o seu brinquedo antes de usar e depois do uso também. Mas o fato do seu brinquedo estar lavado não quer dizer que ele é para ser usado só assim. Não. Use preservativo externo no seu brinquedo, ou externo ou interno. O externo você vai colocar nele e o interno você vai colocar dentro do canal onde tem a vulva.
Use um ou outro, não os dois juntos. Os dois juntos dá fricção, pode rasgar, não vai adiantar nada. E é muito importante ter em mente que você tem que usar o preservativo, principalmente se você for trocar esse brinquedo. O ideal é cada pessoa ter o seu próprio brinquedo, certo? Mas a gente sabe que às vezes as pessoas têm tipos de brinquedos diferentes, elas querem experimentar coisas diferentes, então elas podem acabar trocando os brinquedos. Vai trocar o brinquedo com alguém? Bota o preservativo no brinquedo. Se o brinquedo vai ser introduzido em um lugar, é um preservativo. Se esse mesmo brinquedo vai ser introduzido em outro lugar, é outro preservativo. Troca os preservativos. Deixa um monte na cama quando vocês forem brincar, gente. E depois que terminar a brincadeira, lava o brinquedo, seca direitinho com papel toalha para não ficar grudando aqueles fiozinhos, né, de coisas, e guarda o brinquedo. Atenção! Preservativos são itens descartáveis. Usou uma vez, joga fora. Além de que alguns brinquedos também são descartáveis. Mas assim, são bem específicos os que são descartáveis. Os que são descartáveis, joga fora. E além de mãos e brinquedos, outra coisa que a gente usa bastante é a boca. Então, vamos falar desse contato de boca-vulva. Quando você vai colocar a sua boquinha na vulva, é muito interessante, na verdade é muito importante mesmo, que você primeiramente dê aquela observada ali, como é que tá, você toque, né? Porque aí você vê como que está aquela região. É importante que você olhe, gente, porque algumas pessoas, às vezes, podem ter algum tipo de ferimento naquele lugar, as pessoas podem ter alguma verruga naquele lugar. No entanto, você não tem bola de cristal para saber como está a saúde daquela pessoa que está ali com você. A não ser que a pessoa seja alguém que você conheça, você tenha uma boa relação e vocês tenham o costume de trocar exames. Inclusive, eu acho isso muito legal de dizer, tá? Tem um costume, assim, tipo assim, eu sei que entre pessoas estranhas, né, casos assim, casualidades, é mais difícil disso acontecer. Mas se for entre pessoas que você conhece, que você convive, que você tem uma proximidade, principalmente pessoas que você namora, é muito legal trocar exames, para vocês verem que vocês estão bem, que vocês estão saudáveis. Então, tem esse costume também de trocar exames? Isso até dá mais segurança também na hora de fazer as relações, porque você sabe que você não tem nada e a outra pessoa não tem nada e a outra pessoa também sabe que você não tem nada e aí vocês podem viver um momento muito mais tranquilo juntos. Claramente que noções básicas de higiene precisam acontecer, várias coisas aqui precisam continuar acontecendo, independente da saúde estar bem, tá? Mas você vai ter muito mais segurança em fazer algumas coisas. Então, quando você vê que tá ali uma aparência legal, isso já te dá uma segurança maior e aí você pode avançar. Eu sei que a maioria não usa um método de barreira, que é o adequado pra gente. E aqui tem um grande problema, né? Essa questão do método de barreira, ele é um problema inicial porque a gente não tem oficialmente um método de barreira, né? E isso é o que mais pega a gente. A gente não tem um método de barreira. A gente tem que se adaptar. Isso é bizarro, né? A gente não tem, assim, incentivos que façam a gente viver bem. Por isso que eu falei em relação ao sexo entre pessoas hétero também ser complicado e ser, tipo, o básico do básico, porque pessoas hétero também precisariam de um método de barreira. E não tem. O único que a gente tem, assim, é o preservativo externo, né? E tem o preservativo interno também. O preservativo interno, ele é para cobrir toda essa região externa e ele é um método de barreira que pode ser utilizado. Só que ele pode não ser muito confortável para todo mundo, principalmente porque ele tem aquela forma dele de pegar o externo, mas que não pode pegar todo o externo, afinal as pessoas têm formatos de vulvas diferentes. Tem também a questão do gosto, tem a questão da textura. Tanto que uma outra forma que se fala muito adaptada do método de barreira é você pegar o preservativo externo, cortar ele no comprido, e aí ele vai ficar como se fosse um lençolzinho, e aí você colocaria em cima, né, da vulva para assim fazer a sua atividade oral. Só que isso é um quebra-galho, né? Ele não foi feito exatamente para isso. Apesar de ser algo feito para proteção, não foi feito com essa finalidade. E no Brasil, a gente não tem oficialmente algo como um método de barreira.
No entanto, no Brasil, a gente tem uma coisa que foi feita para dentistas e a gente pode utilizar como esse método de barreira. Para dentista, a gente tem que se adaptar. Ele é um lençol emborrachado feito para dentistas. Eu vou deixar aqui na tela para vocês verem como é. E assim, ele não seria o ideal para a gente utilizar. No entanto, ele acaba sendo melhor do que cortar o preservativo, além de que ele tem um cheirinho gostosinho, um gostinho bom também. Então, apesar de meio pequeno, ele é maior do que o preservativo cortado e não precisa também o trabalho de ter que cortar o preservativo, porque aí tem outro problema também, que é você precisa de uma tesoura que esteja limpa e esterilizada para poder cortar o preservativo, porque senão você pode gerar um outro problema. Então, ele é um quebra-galho maravilhoso pra gente. Aí você fala, Alice, mas a gente pode realmente utilizar isso? Não é proibido a gente usar? Então, galera, a Anvisa não dá restrição quanto ao uso sexual, mas não foi algo feito para isso. Então, é tipo assim, não é liberado 100% para esse uso, no entanto, não tem restrição contra, porque acaba que realmente é uma barreira importante. É uma coisa que não foi feita para isso, porém, que a gente acaba conseguindo usar para esse fim. Principalmente porque é algo feito para até uma questão médica mesmo, né? Porque é uma questão odontológica. O ideal seria que a gente tivesse algo feito especificamente para esse fim, né? Até por uma questão de tamanho também, porque ele tem essa limitação do tamanho que é para o rosto. Seria melhor se ele fosse maior, porque o maior, além de abarcar, como eu tinha dito antes, diversos tipos de vulvas, né? E também ele pode ser usado para a questão oral em outra região também, que fica ali pertinho. Ele sendo maior, seria também maravilhoso para a gente conseguir fazer a famosa tesoura. Porque ele até se encaixa. Só que no meio da fricção, a gente sabe que o negócio não vai funcionar muito bem. Então, acaba sendo meio que um limitador. Ludmilla Soares, inclusive, me contou que tem uma série chamada Roller Coaster. Eu acho que é assim que fala. E nessa série a gente consegue ver esse método de barreira, porque lá na Tailândia vende. Inclusive, essa série é muito legal nessa parte de abordar essa forma de prevenção entre pessoas com vulva, porque ela vai trazer esses métodos de mostrar como a gente pode se prevenir. Aí eu fico pensando que nessas horas, para essas coisas, o capitalismo não pensou na gente. Ele ia simplesmente lucrar tanto. A gente levando a indústria que criasse isso nas costas. E é legal pensar que tem algo assim numa história, né? É uma forma de trazer conscientização para coisas tão simples que infelizmente a gente não tem acesso. Além dessas formas de prevenção, tem outras coisas muito importantes da gente aplicar na nossa vida. Como eu cheguei a falar com vocês sobre a questão das trocas de exames, né? Eu falei, seria legal se a gente tivesse o costume de trocar exames. Então, essa questão dos exames. Ter os seus exames em dia, fazer os seus testes rápidos, principalmente se você for uma pessoa que tem uma vida sexual mais ativa. Então aí você faz de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, né? Isso é muito bom, porque assim você tem uma segurança maior por você e para dar a outra pessoa também. Os testes rápidos estão disponíveis em todas as unidades de saúde. Pelo menos eles devem ser disponíveis em todas as unidades de saúde. Mas caso aqui você vá não tenha teste rápido, pergunte qual outro lugar que tem perto que tem esses testes, porque tem que ter. A orientação do Ministério da Saúde é que tenha. Outra forma que a gente tem de se prevenir de ISTs é sendo uma pessoa usuária de PrEP, que pode ser consumida a partir dos 16 anos de idade. PrEP é a profilaxia pré-exposição. Então você toma PrEP e aí você já garante, né, que você não está se colocando em risco. Claramente que mesmo tomando PrEP, use as outras formas de se prevenir das doenças, tá? Para saber onde distribuir PrEP na sua cidade, dá uma pesquisada na internet mesmo que mostra os lugares disponíveis onde tem a distribuição. Porque esse caso é algo mais de cada lugar mesmo. Outra coisa muito essencial para a prevenção é tomar a vacina contra o HPV. E esse é um assunto bem delicado para nós, pessoas 30+, porque a vacina começou a ser distribuída pelo SUS para crianças e adolescentes, só que quando chegou no momento de adolescente tomar, a gente não era mais adolescente, então a gente não tomou, né, nessa época. E a vacina, ela é feita para crianças, né, de 9
a 15 anos e às vezes ela pode ser também estendida para 15 a 19 anos. Eu vi que a vacina é mais distribuída para essa idade porque é quando a pessoa tem menos risco de ter entrado em contato com o vírus. Então a vacina vai ser mais eficaz. Tem alguns lugares que a vacina ela é distribuída para mais pessoas, né, acima de 19 anos. Aqui em Salvador, infelizmente, morreu em 19. Toda a campanha é a mesma coisa, é só até 19. Todo mundo reclama nos comentários da prefeitura que quer a vacina porque a gente nunca pôde tomá-la quando era adolescente. Então, fiquem de olho em campanhas de vacinação se vocês não tomaram a vacina e vocês querem tomar pelo SUS. Fiquem de olho em campanhas de vacinação porque elas distribuem às vezes, né, quando sobra a vacina, se amplia a idade. Então as pessoas podem conseguir tomar essa vacina mesmo tendo mais de 19 anos. E é muito importante tomar a vacina contra o HPV, porque o HPV é o que faz com que a gente possa desenvolver câncer de colo de útero. E a vacina distribuída pelo SUS, ela é quadrivalente, ou seja, ela pode aí nos proteger de pelo menos 4 tipos de câncer de colo de útero. Se você já for uma pessoa mais velha que não conseguiu tomar vacina adolescente, tem a opção do particular. No entanto, gente, a opção do particular, ela varia o preço a depender dos lugares e alguns lugares são extremamente caros, é muito caro. E além de ser um preço bem salgado, eles sempre botam lá que você tem que tomar 3 doses. Então, disponível 3 doses. No entanto, tem uma informação muito importante que eu tenho que trazer para vocês, que Ludmila me passou, que é que o Ministério da Saúde, ele já assegura que a gente já vai estar muito em estado de proteção se a gente tomar pelo menos uma dose. E se a gente pensar que muita gente não tomou nenhuma dose, realmente uma dose vai ser uma proteção muito grande pra gente. Principalmente pensando no quanto custa essa vacina, muita gente não consegue tomar, né? Então acaba que tomar uma dose já ajuda muito. Então se você tomou adolescente de graça pelo SUS e adulta quiser tomar mais uma dose, né? Porque a particular é nonavalente, né? Não é quadrivalente. Isso já vai ser um reforço ainda maior para você. Se tomou só a do SUS quando era adolescente, massa. Tomou a adulta a do SUS que conseguiu tomar, massa. Já tá bem protegido. Se você quiser completar o esquema vacinal, você pode. Mas aí a gente fala assim, né? Deixa isso claro, gente, porque realmente é um investimento muito alto. Inclusive, se você conhece adolescentes e tá vendo o que tá rolando, a campanha de vacinação contra o HPV, leve esses adolescentes para tomarem vacina. É muito importante para prevenir do câncer de colo de útero. Estou falando aqui principalmente de pessoas com vulva. O foco principal é esse, é a gente que tem vulva que pode desenvolver o câncer de colo de útero. Tem que tomar a vacina. Mas eu queria contar uma outra coisa para vocês aqui, que é um bug do sistema que tá acontecendo, tá? Então, assim, você pode utilizar-se dele. Que bug é esse, Lice? O bug é o seguinte, gente. Se a gente passou da idade, né, dessas campanhas de vacinação do HPV, a gente não pode ir lá tomar vacina. No entanto, se você for uma pessoa usuária de PrEP, você pode tomar a vacina contra o HPV. Mesmo que você já seja acima da idade. Você pode tomar. Então vai lá, pega a sua PrEP para poder se proteger uma vez só. E aí, depois, toma a sua vacina do HPV. Porque para você ser usuária de PrEP, você precisa estar com as suas vacinas em dia. E uma delas é a do HPV. Então, assim, fica a dica aí. No mais, galera, converse com a sua ginecologista. Não tem ginecologista? Busque uma ginecologista para ter seu acompanhamento, né, direitinho. Lice, é muito difícil achar ginecologista que me atenda, não me acha aberração. Eu sei, tá? Eu já tive várias olhadas para mim, porque eu falava com as pessoas, com essas ginecologistas, que eu me envolvia com pessoas com vulva. E sempre foi bizarro. Mas você pode encontrar, sim, boas profissionais. Procura aí recomendação de pessoas que possam te atender bem, que possam te cuidar bem, tá certo? Porque você precisa fazer também os seus exames ginecológicos para ver se tá tudo bem com você. Inclusive, o HPV, para ser descoberto, né, para ser identificado,
é a partir de um exame ginecológico. Tem umas conversas aí de possibilidades de você conseguir fazer o exame que identifica o HPV em casa, etc. Só que aí é uma coisa que ainda está sendo construída, né? Ainda está sendo feita para que isso chegue a nós. No momento, o que identifica HPV é você fazer o exame ginecológico preventivo, certo? Então, vá ao ginecologista, converse com ela, faça seus exames e veja se está tudo bem com você. Eu sei que muitas de nós negligencia esse atendimento, né, à saúde, porque nós somos negligenciadas primeiro. Mas é muito importante que a gente procure profissionais que vão nos atender de forma humana para a gente conseguir ter um bom atendimento e se cuidar. Faça seus exames ginecológicos periodicamente de acordo ao tempo que a sua ginecologista pedir. Principalmente porque se você faz um preventivo e o seu exame para HPV dá positivo, você vai ter mais chances de cuidar disso quando é diagnosticado bem no começo. Infelizmente, nós, enquanto sociedade, falhamos no sentido de não recebermos educação sexual da forma como a gente deveria receber. Tudo é muito limitado em diversos sentidos, como vocês viram que eu trouxe aqui. Tanto que a gente não tem um material oficial que nos incentive a compreender melhor sobre as formas de nos prevenirmos. Mas apesar de não oficiais, existem sim alguns materiais bem legais na internet. Eu vou deixar os links para eles disponíveis aqui na descrição para você ir lá visitar, conhecer um pouco mais. Eu já tinha vontade de trazer esse conteúdo para vocês aqui antes, porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso. A gente precisa discutir sobre esse assunto, a gente precisa amplificar as informações sobre esse assunto. E isso só se intensificou dentro de mim quando, infelizmente, eu vi uma postagem de uma pessoa falando que quando ela vai se envolver com uma mulher bissexual, diga-se de passagem, cisgênero, né, porque ela estava falando em relação a pessoas com vulva que sejam mulheres cis, ela sempre conversa mais profundamente com essas mulheres bissexuais para saber se ela não vai poder ficar doente se envolver com essas mulheres. E isso é um absurdo em tantos níveis, principalmente porque cuidados de prevenção devem ser feitos independente de sexualidade. Isso porque se ela se envolver com uma mulher cis lésbica que pode ter algum tipo de infecção, essa infecção pode sim passar para ela. Não apenas mulheres cis, bissexuais e pansexuais podem contrair uma IST porque se envolvem com homens que têm falos e pegar essa IST e passar para frente e redistribuir a pessoas monossexuais. Qualquer pessoa de qualquer sexualidade, de qualquer identidade de gênero, pode contrair uma IST. Porque a IST, ela não vê cara, ela não vê sexualidade, ela não vê identidade de gênero. Ela vê uma vulnerabilidade e se enfia ali. O importante é a gente ter sempre conhecimento para fazer algo bom, gostoso, saudável e seguro. Por isso, eu compartilho esse vídeo com pessoas que têm vulva que se relacionam exclusivamente e não exclusivamente com outras pessoas que têm vulva. Vamos nos divertir, nos proteger e nos cuidar. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, porque a depender das dúvidas que cheguem, Ludmilla e eu podemos nos juntar e fazer um novo vídeo. Dessa vez eu trago até ela aqui. Muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!